E o ex-ministro Antônio Palocci revelou ao juiz Sérgio Moro que Lula tinha um pacto de sangue com o empreiteiro Emílio Odebrecht. Ele deu detalhes de uma suposta propina de 300 milhões de reais que teria sido paga pela empresa ao ex-presidente. Logo no início do depoimento de 2 horas, o ex-ministro Antônio Palocci já deixou claro ao juiz Sérgio Moro que estava disposto a contar tudo o que sabia. Os fatos narrados nessa denúncia dizem respeito a um capítulo de um livro um pouco maior, certo, do relacionamento da empresa em questão, da Odebrecht, com o governo do ex-presidente Lula e da ex-presidente Dilma, que foi uma relação bastante intensa, bastante movida a vantagens dirigidas à empresa, a propinas pagas pela Odebrecht para agentes públicos, em forma de doação de campanha, em forma de benefícios pessoais, em formas de Caixa 1, Caixa 2. E esse foi um episódio desse conjunto de práticas que envolveu esta empresa em relação ao governo do ex-presidente Lula e da ex-presidente Dilma. O ex-ministro admitiu que o PT usava a propina de contratos da Petrobras para financiar campanhas. As participações em campanhas se davam de todas as maneiras, a maior parte com Caixa 1, mas o Caixa 1 muitas vezes originário de atitudes e de contratos ilícitos. Então, o senhor pode exemplificar assim, os contatos ilícitos que eventualmente geraram créditos? Diversos, os da Petrobras quase todos. Palocci explicou que não se envolvia com os pagamentos, só fazia os pedidos. Quando eu peço um recurso para o Odebrecht, eu nunca peço, me faça um pagamento no exterior para tal pessoa, eu nunca fiz isso. Eu dizia a ele, olha, contribuam com a campanha do presidente Lula ou da presidente Dilma. Aí ele falava, estamos pensando num valor de 50 milhões. Eu falava, pode ser, depois mais tarde eu voltava lá, quem sabe um valor de 60 milhões. Em outro trecho do depoimento, Palocci revelou que Emílio, patriarca da família Odebrecht, era muito próximo a Lula e que o empreiteiro garantiu pelo menos 300 milhões de reais ao ex-presidente. O doutor Emílio Odebrecht fez uma espécie de pacto de sangue com o presidente Lula. Ele procurou o presidente Lula nos últimos dias do seu mandato e levou um pacote de propinas para o presidente Lula que envolvia esse terreno do Instituto, que já estava comprado, e o seu Emílio apresentou ao presidente Lula, o sítio para uso da família do presidente Lula, que ele já tinha feito, já estava fazendo a reforma em fase final, e ele disse ao presidente Lula que o sítio já estava pronto, e também disse ao presidente Lula que ele tinha à disposição dele, para o próximo período, para ele fazer as atividades políticas dele, 300 milhões de reais. Eu fiquei bastante chocado com esse momento, porque eu achei que não era assim que era o relacionamento da empresa naquele... Mas o senhor estava presente? Não estava presente. Por que eu sei disso? Porque no dia seguinte de manhã, o presidente Lula me chama no Palácio da Alvorada e me conta a reunião. O ex-ministro foi ouvido no processo que investiga se a Odebrecht comprou esse terreno em São Paulo para abrigar o Instituto Lula. Segundo as investigações, a empreiteira pagou 12 milhões de reais no imóvel. O dinheiro teria vindo do departamento de propinas da construtora. Palocci confirmou que o negócio era uma forma de recompensar Lula pela ajuda em contratos com a Petrobras e disse que tentou alertar o ex-presidente sobre os riscos. Eu até comentei com ele nesse dia, nosso ilícito com o Odebrecht já está monstruoso. Se nós fizermos esse tipo de operação, nós vamos criar uma fratura exposta desnecessária. Palocci disse ainda que o ex-presidente Lula e a ex-presidente Dilma Rousseff tentaram obstruir a Lava Jato. O senhor mencionou numa sua resposta, tentei ajudar a que não andassem as investigações da Operação Lava Jato, juntamente com o ex-presidente? Sim. Em algumas oportunidades, eu me reuni com o ex-presidente Lula e com outras pessoas no sentido de buscar, vamos dizer, criar obstáculos à evolução da Lava Jato. Palocci confirmou ainda que ele era o italiano que aparecia nas planilhas de propina da Odebrecht. Ele se comprometeu a apresentar documentos que provam tudo o que disse. Ele negocia um acordo de delação premiada, que pode revelar mais detalhes da corrupção dos governos do PT. Os depoimentos dos réus desse processo serão retomados na semana que vem e terminam na próxima quarta-feira,
quando o ex-presidente Lula deverá se explicar sobre as acusações ao juiz Sérgio Moro. Em nota, o Instituto Lula disse que o depoimento de Antônio Palocci é contraditório com os depoimentos de outras testemunhas, réus e delatores da Odebrecht, e conclui dizendo que Lula não cometeu qualquer ato ilícito antes, durante e depois de seus 2 mandatos como presidente. Uai, seu app de vídeos curtos.